Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou fazer a leitura aqui de um texto da Claudinha. Ela publica justamente às quintas-feiras os textos e reflexões dela no blog Textos Soltos. Eu vou deixar aqui no link, né? Aqui na descrição o link desse texto. Mas esse texto dela aqui é do último dia 4 de maio, ok? O título é Processos. Vamos lá. Dias atrás, me vi em meio a um episódio de sinusite, seguido de uma crise de cólica renal. Como acredito muito que as emoções sempre são externalizadas fisicamente quando não enfrentadas, prestei atenção aos sinais que meu corpo estava emitindo. Estudando a metafísica, descobri que sinusite tem relação com irritação, que pode ser com pessoas em nosso entorno ou situações. Quanto aos rins, estão relacionadas ao medo e dificuldade de desapego. Fiquei quebrando a cabeça para tentar lembrar o que poderia ter me irritado ou me desequilibrado. É certo que estamos vivendo tempos caóticos, contudo, acredito que o caos sempre antecede a ordem e encaro tudo isso como um movimento necessário. E justamente aí está também a resposta ao meu desconforto. Nos momentos de dúvida, eu sempre lanço a pergunta para o universo, os meus mentores e guardiões, e ela sempre vem. Meu anjo da guarda sabe que sempre fui uma garota perguntadeira, e a resposta não tardou. Estou passando por um momento de inúmeras mudanças externas e internas. Nosso interno reflete no externo e vice-versa. Toda grande mudança traz consigo insegurança. É natural no ser humano o medo diante do desconhecido, desde que ele não trave o caminhar. Há que se enfrentar e seguir, apesar do medo. Eis aí a coragem. Há um texto que fala sobre arrumar as gavetas nos momentos difíceis que atravessamos. O que isso quer dizer? Observem que quando nossa vida está bagunçada, tendemos a reproduzir isso ao nosso redor, na casa, no trabalho, no carro ou demais locais onde estejamos constantemente presentes. O ato de organizar o entorno nos leva muitas vezes a refletir sobre o que precisamos arrumar dentro de nós. Eu, sendo um pouco acelerada, acabei fazendo muitas mudanças de uma só vez. Revirei tudo. Mudei móveis de lugar, renovei fotos nos porta-retratos, replantei e plantei mais mudas em meus vasos, comecei novos cursos, excluí dos armários as roupas que não usava mais, enfim, um verdadeiro turbilhão. O corpo acendeu o alarme para que eu desacelerasse. Percebi que não se tratava de irritação, mas de expurgo. A limpeza de fora estava se processando dentro. Era hora de dar uma pausa para que novas situações se acomodassem. Entendi o recado, diminuí o ritmo, cuidei dos sintomas e me permiti descansar e passar um dia ao menos sem me preocupar em fazer coisas no exterior, mas fazer as limpezas internas. Meditei, dormi, li e assim descansei. Nossos processos de cura acontecem de uma forma muito abrangente. Precisamos estar atentos e abertos para as respostas que surgem nos momentos de instabilidade. E o mais importante, aceitar as respostas, refletir sobre as possibilidades e concretizá-las. Se o que se exige é organização, bora lá arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Se, ao contrário, o que precisamos é pausa, devemos nos presentear com um dia para descanso e autocuidado. A vida é dinâmica e o movimento tem se acelerado. Os dias são mais curtos, os meses passam voando. Assim, também nossos processos de cura têm se intensificado para nos adaptarmos às imensas mudanças que estão por chegar. Que saibamos aproveitar com sabedoria esse tempo valioso que nos foi concedido para nos transformarmos na nossa melhor versão, por nós e, consequentemente, como contribuição para um mundo melhor. Cláudia Vilas Boas. Eu li esse texto da Claudinha aqui, mas foi um soco na boca do meu estômago.
Só veio complementar aí algumas questões que estão acontecendo. E às vezes a gente entra numa sequência ou numa rotina, sei lá, eu já nem sei mais, em que você acaba excedendo, mesmo que seja na boa intenção de fazer, né, de ajudar, e você sem perceber vai se deixar, ou de se organizar, ou de organizar, enfim, de agir pelo bem, mas você vai se encostando. E se não vem alguém e te puxa e te chacoalha para você se perder, é 2 palitos. Só um segundo, gente. Então, assim, é preciso realmente observar muito para a gente não ultrapassar o nosso limite. Porque tudo tem limite, até as boas ações. Porque você percebe que se você ultrapassa o seu limite para fazer o bem, quem se prejudica é você. É muito bonito o discurso de que é preciso fazer pelo outro, que nós estamos aqui também para fazer. E é. Mas com equilíbrio, né? Porque realmente quando o corpo começa a apitar, quando o corpo começa a dar sinais, é porque a alma já tentou chamar a atenção de alguma forma e a gente não ouviu. Às vezes eu tenho uma mente muito acelerada e eu não me dou conta. Então eu vou percebendo um nível de cobrança muito acentuado. E é aquilo que eu sempre falo nos vídeos, né? A nossa mente, ela é um excelente aliado, mas ela é também o nosso pior inimigo. E se a gente não tiver cuidado, a gente sucumbe, né? A mente precisa trabalhar a favor do espírito. Então, assim, esse texto da Claudinha, você vê que no início ela já fala da metafísica, né? Se a gente não tentar associar os sintomas, né, físicos com a metafísica, fica muito difícil você chegar na causa. Agora, há que também se fazer uma reflexão profunda, porque veja que no final das contas ela identificou que não era uma irritação que ela estava sentindo, né? Não era em função de uma irritação, a sinusite, que é descrita, né, na metafísica como o gatilho que dispara a sinusite é a irritação. Não, era um processo de mudança, era uma limpeza, era um expurgo. Essa coisa de você organizar fora e organizar dentro ou vice-versa, é verdade. Às vezes a gente está num ambiente onde está tudo tão bagunçado, aquilo é um reflexo seu, na verdade, no meu entendimento. Mas quando você se propõe, de repente, a organizar esse espaço externo, você se vê motivado também a organizar o seu interno. Porque muitas vezes a gente não consegue organizar o interno primeiro. Eu não sei como é que tem gente que aguenta viver no meio da bagunça. Minha Nossa Senhora da desorganização. É um negócio, eu não consigo. Eu não consigo nem trabalhar. Às vezes eu acumulo uma série de papéis, anotações aqui na minha mesa. Vai me dando uma gastura. Também não sei se existe um exagero aí, que eu falei da coisa da mente, né? Dessa agitação, porque um papelzinho fora de ordem também não vai matar ninguém. Mas enfim. Mas eu estou falando de desorganização mesmo, né? É o ditado, quer arrumar sua vida, arrume suas gavetas, né? Às vezes a gente acumula tanta tranqueirada, tem gente que tem uma mania de arrumar, né? De ficar guardando, acumulando
tranqueira. Não vou dizer que a gente também não tenha, talvez numa proporção muito menor, mas quantas coisas a gente guarda que a gente não usa mais? Ah, larga aí, quem sabe um dia eu vou usar. Passam-se anos e anos e anos e a gente não usa e também não se desfaz. Desapego, né? É necessário. Enfim. Esse texto da Claudinha aqui veio bem na boca do meu estômago justamente por conta dessas paradas. Às vezes a vida vai te colocando assim numa situação e você... que a vida vai te colocando numa situação? Você vai se colocando numa situação diante da vida e você não percebe que às vezes você está carregando um peso muito maior do que você pode carregar. Você carrega porque você é forte, só que você está sobrecarregado. O corpo foi projetado para suportar um volume X. Ele até suporta X mais Y por um tempo. Dali a pouco ele vai sucumbir. E ele vai tentar te avisar de várias formas. Até que chega uma hora em que ele te joga numa cama. Fala, agora você vai parar querendo ou não querendo. Horas, bolas, cruzes. Hein? Hoje nós temos muito mais condições, nós temos muito mais conteúdo, nós temos muito mais recursos, tem a própria metafísica, né? O conteúdo do Gasparetto, da Cristina Cairo, a própria Louise Hay, tantas outras pessoas que dedicam, né, suas vidas a esse trabalho de, entre aspas, interpretação das emoções e de que forma elas impactam fisicamente. Nós temos aí conteúdos que falam dos chakras, o que o desequilíbrio desses chakras pode causar no corpo físico. Nós temos ferramentas para reequilibrar estes chakras. Com os chakras em equilíbrio, dificilmente o teu corpo vai chuchar, né? Vai entrar em crise, vamos dizer assim. Mas é aquilo, né? É constância, né? É disciplina. O negócio é diário. É a coisa do asseio, né? A gente toma banho todos os dias e escova os dentes todos os dias, mais de uma vez por dia. Mas essas práticas, muitas vezes energéticas, espirituais, essas limpezas, esses reequilíbrios, a gente acaba se boicotando. Depois eu faço, eu vou fazer daqui, mas faz daquele jeito, meia boca. Começa a colocar um monte de desculpas para não fazer. É auto-boicote, né? O nome disso? Com certeza é. Por quê? Por que que a gente não pode ter esse cuidado com a gente? E tantas vezes a gente tem com o outro. Você pode aplicar um reiki à distância para mim? Posso. Você pode fazer uma vibração que eu estou precisando? Posso. A gente tem que dar conta dos nossos processos. Ninguém vai dar conta dos nossos processos. E nem deve, né, gente? Quem sabe da gente é a gente mesmo. Agora, a gente também não tem que dar conta do processo de ninguém. E não dar conta do processo de ninguém não quer dizer que você não possa ser útil. Mas até que ponto eu me deixo de lado para cuidar do processo do outro? Tem gente que fala assim, né? Reza por mim. Uai, mas não acredita em nada. Eu acho engraçado gente que não acredita em nada e vem pedir para você rezar por ele. Mas se você não acredita, você quer que reze para quê? É a terceirização, né? É sempre esperando que o outro faça por ele. E muitas vezes, eu vejo que muitas pessoas acabam
Até você orar por uma pessoa não tem problema nenhum. Não estou dizendo que isso é errado ou é certo, cada um sabe de si. Mas eu acho uma tremenda cara de pau. A pessoa não acreditar em nada, fulano, reza por mim. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem, né? Pois é. É uma dificuldade, né? Que as pessoas têm de falar do que realmente acreditam. Mas vamos lá, isso aí já é outro assunto, tô misturando as bolas. Bom, o fato aqui, minha gente, uma outra coisa importante aqui no texto da Claudinha, como ela falou, das perguntas que se lança para o universo. Olha, a gente vive um tempo hoje de muitas respostas. Aliás, de muitas perguntas e muitas perguntas respondidas. A grande questão é que essas perguntas nem sempre vêm com tanta clareza. E aí a gente precisa desenvolver todo um raciocínio e ir juntando as pecinhas para poder chegar na resposta. Mas também quando a gente chega, a gente fala, putz, eureka. Poxa, dá um alívio, traz um alívio tão grande. Agora, é preciso aceitar as respostas que vêm também, né, meu povo? É o que eu falo disso direto porque é verdade. Tem gente que quer respostas, mas já quer as respostas que ela formatou. E quando a resposta não vem do jeito que ela quer, aí ela se coloca como vítima do mundo. Ou ela refuta aquela resposta, ela não aceita. Há que se aceitar. Toda resposta vem para trazer entendimento, evolução. Todas as respostas vêm para trazer consciência. Mesmo que sejam desconfortáveis. Porque às vezes a gente precisa. A zoninha de conforto é sorrateira. Então, às vezes a gente precisa lidar com desconfortos para a gente poder se movimentar. Agora, que a resposta vem. Então, observe, né? Converse com o seu eu superior, os seus mentores, seus guardiões, seu anjo de guarda, seus guias. Aquilo que é sagrado para você, pergunte e se abra para a resposta. Independente se é a resposta super ultra colorida que você espera ou não. Nem sempre o que a gente quer é o melhor para a gente. Nós temos uma visão limitada. Eles têm a visão do todo. Estar aberto às respostas é muito importante para que a gente encaixe essas pecinhas do quebra-cabeças da melhor forma possível. Muitas vezes a gente não se permite pausar em função da rotina, dos afazeres, de um monte de coisa que eu preciso, eu tenho o quê, blá, 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 blá. E tem horas que a gente realmente precisa encontrar uma forma. Eu não sei como, mas cada um tem a sua. Não existe uma regra, o que eu quero dizer. Precisa encontrar uma forma de fazer de fato uma pausa. Senão o corpo não aguenta, nem a mente, mas o corpo principalmente, que é o grande instrumento, né, de operação da alma neste mundo. A nossa alma habita um templo muito sagrado, que é o corpo humano. É uma máquina perfeita, que pede cuidados. Quando você tem um carro, você não cuida dele? Não leva no mecânico? Não vai trocar o óleo, abastece, troca o filtro não sei das quantas, não sei o quê, às vezes tem que trocar não sei mais aonde, não é? Para que ele tenha uma durabilidade melhor. Com certeza o corpo humano é uma máquina
muitíssimo mais importante do que um carro. É o veículo da alma, que é o que nós somos de verdade. Então, em meio a todas essas turbulências que aí estão, e fica um conselho aqui, se é que eu posso dar algum conselho para alguém. Se você anda olhando muito para a turbulência, talvez seja a hora de você se desligar dela, antes que você enlouqueça. Afinal de contas, muito do que está aí está para nos distrair, para nos tirar do foco, para nos fazer acreditar que o mundo é um caos. Não é. Como disse a Claudinha, o caos antecede a ordem. É preciso que tudo o que está acontecendo aconteça. A gente já sabia disso. Ninguém aqui foi pego de surpresa. Quem estuda a questão da transição planetária sabe que chegaria um momento em que as coisas se intensificariam demais. Embora eu acredite que haja mudanças no decorrer do plano, sim, porque é necessário revisão de estratégia, uma série de coisas. Eu não sou entendida desse tipo de coisa, mas eu tenho certeza que isso acontece. Havia um plano, o objetivo final não muda, que é a libertação do planeta, mas a forma como ele vai sendo conduzido, os passos, esses podem mudar. E a gente precisa, mais do que nunca, cuidar da nossa energia, parar de alimentar, né, essas questões de fato da 3D, porque senão a gente não vai dar conta do recado, não. Veja que quando você começa a lidar com seus processos internos, muita coisa começa a vir à tona, a eclodir. Gente, pensa assim, né? Como a Claudinha falou, as mudanças internas, né, e externas dela. A gente vai mudar de casa. Perdão a palavra, vira uma zona. É caixa, é tudo fora do lugar. Só um segundo, gente. Você precisa embalar tudo, tira tudo do lugar, empacota. Aquele papel bolha que é uma delícia, né? Pra você ficar... Vixe, Maria, aquilo é bom demais. Aquilo é um desestressante, um desestressador, assim. Desestressante, o estresse negativo, né? Ontem nós tivemos a live com o Bento. Um abração pro Bento, ele explicou lá a questão do estresse. Aquilo ali é um desopilador de fígado, aquilo é bom demais. Mas vamos lá. Mudança não deixa de gerar um caos, porque você tá tudo organizadinho, você vai lá, desorganiza tudo, faz aquela maçaroca, aquilo é transportado, quando chega onde precisa chegar, é aquela outra bagunça. Ô, gente, eu não sei como é que tem gente que gosta tanto de mudar de casa. Olha, eu adoraria viver viajando, mas não sei se eu pagaria esse preço, porque eu detesto mudança. Quando você chega no lugar, seu destino, que você olha para aquela montoeira de coisa, você fala, pai, não tem nenhuma varinha mágica aí que possa colocar essa casa em ordem? Não, né? Se tivesse. Então, assim, toda mudança gera um caos. E isso, tanto externa quanto internamente. Quando a gente muda internamente, a gente se confronta com questões, com conceitos, com crenças, com dogmas, com paradigmas, com pensamentos que a gente sabe que precisa tirar dali. E precisa embalar aquilo, mas não para levar para um novo mundo, para uma nova casa, para um novo patamar, mas para deixar, né? Para descartar. Quando a gente faz uma mudança de casa, por exemplo, é um excelente momento para a gente fazer uma faxina daquilo que a gente não usa. É um momento onde muita gente aproveita justamente, né, para doar muito daquilo que ela não usa mais. Internamente também. Todas as informações que a gente recebe de gente tão boa, né, que se prontifica a fazer um trabalho tão fantástico, nos trazendo autoconhecimento, autoconsciência,
Quando você reflete sobre muitas coisas, você fala, putz, eu já não preciso mais disso. Eu não preciso mais pensar assim, eu não preciso mais sentir isso. Eu posso largar esses sentimentos. Isso traz um certo caos que antecede a ordem. Pensem que o nosso mundo até 2020 era um caos, mas ninguém olhava. Precisou que o mundo fosse chacoalhado por uma fraudemia para que esse caos ficasse evidente. E a partir daí, muitos entenderam que aquele caos estava chamando todo mundo para dentro. Muitos tiveram coragem de mergulhar, muitos não. Muitos estão mergulhando agora. Tem muita gente buscando informações interessadas no despertar, na transição. E isso é muito bacana. Muitas pessoas que percebem que existe algo muito além daquilo que é passado. Por quê? Porque quem diz que existe algo muito além do que nos é passado é a alma. Porque ela sabe tudo. E esse despertar de consciência nada mais é do que a própria alma falando. Então é preciso ouvir de fato o que a alma tem a dizer, ouvir o coração para tomar o rumo, né, daquilo que a gente precisa realizar. E isso que a gente precisa, isso que a gente precisa realizar só é possível através dos nossos processos. Só um segundo, gente. Desculpa aí, pessoal, essas paradas. Isso só é possível através dos nossos processos. A grande questão é, será que a gente consegue atravessar esses processos, identificando o momento necessário de dar uma parada sem necessariamente o corpo ser forçado a isso? Ou a gente precisa que ele, né, dê aquela cutucadinha e fale, ó, dá uma paradinha aí que você está precisando. Nós não fomos ensinados a ouvir a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo. Ficou doente, vai lá, se injeta uma droga e pronto. Passou o sintoma, tá tudo beleza. Aí dali a pouco tá doente de novo. É esse o condicionamento, não é? Era para muitos de nós. Acredito que agora a gente já atinge aí um patamar onde a gente sente alguma coisa, opa, deixa eu pegar um livrinho ali, deixa eu jogar uma pesquisinha aqui no tio Google, sinusite, pá, metafísica, linguagem do corpo, né? Pesquisa, opa, peraí, ah tá, então sinusite, quem me irritou? Ah, foi aquela curva de rio, pois é, conseguiu me irritar. E aí, o que eu faço com isso? Ho'oponopono é uma excelente alternativa, né? E a gente vai observando também e vai entendendo e vai aprendendo que aquela curva de rio está te trazendo uma mensagem. Será que ela te afetou porque talvez você não esteja dando conta de um processo que você está imputando a você mesma? Sei lá, uma autocobrança, um perfeccionismo que você achou que já teria superado e não superou? Não sei, são muitas coisas. Podem ser muitas coisas. Mas é muito importante a gente ter essa atenção com o nosso corpo, esse entendimento de buscar respostas, né? Metafísica é além da física, né? Significa além do físico, é além do físico. Então, buscar informações além das questões físicas, com certeza nos coloca num outro patamar, porque a gente tenha condições de buscar uma resposta assertiva para erradicar o problema. E não para ficar remediando os sintomas. Eu me irritei porque o meu ego está ali. Ele não aceita ser confrontado. Então,
bora trabalhar com essa criança. É óbvio, mais uma vez, o ego tem o seu fator positivo, ele é o responsável, inclusive pelo nosso instinto de sobrevivência. Mas existe o fator negativo e é esse que a gente precisa trabalhar. Certo, minha gente? Deixo então este textão da Claudinha, que eu mando um beijo, minha querida. Ofe Maria. Apesar do texto ter sido do dia 4, caiu perfeitamente para mim durante essa semana. Deus te abençoe, que você continue no seu trabalho no blog Textos Soltos, nos trazendo, dividindo, né? Na verdade, compartilhando as suas experiências, agregando muito para as nossas vidas. Amo você, meu amor. Um grande beijo. E, pessoal, deixa eu aproveitar e dar um recado para vocês. Hoje é dia 18. Amanhã, sexta-feira, dia 19 de maio, eu não vou subir conteúdo aqui no canal. Eu não terei condições em função de uma série de compromissos. Não se preocupem, eu já estou avisando de antemão justamente para vocês não se preocuparem. Mas no sábado, aí é dia de áudio do Vital, a titia volta normalmente, tá bom? Tem aí, acho, quase 300 vídeos no canal que dá para vocês, quem não assistiu, né, alguns, pode aproveitar aí para assistir ou mesmo rever, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo conteúdo. Beijo, crianças!